Boa noite a todos. Hoje tem o nosso quarto encontro, né, o Entre Amigos. Eu vou chamar daqui a pouquinho, né, a Alessandra Avanzi. A Alessandra é psicóloga, a bio dela está aí disponível para vocês darem uma olhada no post. Eu não vou antecipar aqui o conteúdo da nossa conversa, eu acho que vai ser mais legal se for um pouco mais espontânea. Bom, enquanto ela não aparece, eu já vou falando com vocês um pouco mais sobre isso, tá? Na verdade, a gente tem lidado com esse debate aí da psicoterapia, da psicologia clínica, há bastante tempo no Grupo Método. Eu acho que muitos de vocês que trabalham com pessoas no espectro lidam com isso, né? Porque muitas vezes a gente se percebe numa situação com pacientes, principalmente aqueles que acabam desenvolvendo um perfil mais verbal, vocal, enfim, com o cognitivo preservado e tal, que muitas vezes o atendimento muito estruturado que a gente propõe não é exatamente aquilo que acaba sendo necessário em determinados momentos da vida dessas pessoas. Oi, Pi! Oi, boa noite. Oi, boa noite a todos. Eu estava ouvindo você me apresentar. Eu não vi a foto da gente. Vou Na olhar o verdade, Facebook. eu peguei a que você mandou, aquela Tá. aquela Mais mais séria. comportada. A menos comportada eu deixei para a imaginação das pessoas. A gente debateu se podia, qual foto que iria, e acabou. Mas eu falei muito pouco, tá, Pique? Eu não na verdade, tem lá a sua bio, né? A Pique Aham. fez mestrado na USP. Quem acompanha a análise do comportamento conhece Maria Amélia Matos, foi orientadora da PIC no mestrado, e assim como eu, a PIC também foi aluna da Malha, da geração da PUC, né? Então a gente é analista do comportamento raiz, né? Old Para school. quem old school, raiz mesmo. E aí eu contei um pouquinho, né, Pique? Eu fui para um campo mais aba, mais controle de contingência, de manipulação direta de variáveis, etc. e tal, e você foi para um campo mais consultório, mais psicoterapia clínica, mais psicologia clínica, psicoterapia, e que a gente se reencontrou por força das circunstâncias mesmo, né? Na verdade, foi assim, para ser bem franca, foi a minha busca pelo tipo de trabalho que a PIC desenvolve, que trouxe ela para nos, enfim, para nos dar uma assessoria, né? A PIC não é enfim, uma funcionária do Grupo Método, mas tem sido uma colaboradora num caráter mais consultivo e uma parte muito importante também do nosso trabalho. Inicialmente com a nossa equipe e agora também com os nossos pacientes. E além disso, a PIC atende no consultório, obviamente, todos os tipos de perfil. Então, Pique, eu preparei algumas perguntas que eu acho que são perguntas que... São perguntas que vêm direto para mim, que eu tenho que, enfim, tentar responder. E são perguntas também que eu acho importantes aí para o pessoal que está entrando no campo da análise do comportamento ou até do autismo, tá? Então, são questões mais relacionadas ao autismo. Mas, para começar, vamos lá. Como é um tópico meio novo entre as pessoas que me acompanham, que acompanham o meu trabalho do Grupo Método, eu queria que você descrevesse, assim, da forma mais sucinta que você conseguir, mas também entenda que as pessoas têm pouca conhecimento dessa proposta de trabalho dentro da análise do comportamento. O que é essa proposta que a gente chama de terapia comportamental, analítico comportamental? Qual é o melhor nome? E o que é, assim, quais são as características principais dessa proposta de trabalho? Bom, como você disse, né, Manca, bom, atualmente a terapia comportamental tem sido chamada de psicoterapia analítico-comportamental, né? Ela é uma modalidade de psicoterapia baseada na análise do comportamento, né? O que significa isso? Significa que a gente utiliza os pressupostos teóricos e filosóficos da análise do comportamento para fazer
para fazer o nosso trabalho, para fazer a nossa análise no consultório, né? Então, parte de um conceito monista de homem, né? Então não é mentalista, usa os determinantes do behaviorismo, né? Dos 3 determinantes do comportamento, a filogênese, a ontogênese e a cultura, e tem como objeto de estudo o comportamento, pensando, né, tendo a definição de comportamento como a relação entre o indivíduo e o ambiente em que ele se situa, está inserido, né? A diferença maior, eu diria, entre a aba e a terapia é que é uma terapia pela fala, né? O nosso objeto de análise é o comportamento verbal, né? Eu costumo dizer de um jeito simples, assim, que na terapia a gente cuida das relações, né? Na terapia as pessoas vão para cuidar das relações dela com as pessoas da vida dela, da relação dela com ela mesma. E então o tempo inteiro a gente está olhando para como o indivíduo se relaciona, como ele relata que ele se relaciona com o mundo e como ele se relaciona com o terapeuta, e a gente vai analisando essas relações. Eu acho que um outro ponto é que é um contexto. A terapia se dá num consultório, normalmente, né? Não necessariamente, mas normalmente. É um ambiente protegido, né? O que a gente quer dizer com ambiente protegido? Um dos pré-requisitos para a gente fazer uma terapia é que é uma relação onde a punição não aconteça, né? É um contexto onde a pessoa pode falar dela, falar sobre o que ela quiser, sem punição, né? Sem que ela seja repreendida, sem que ela não possa falar de determinada coisa. E aí as pessoas muitas vezes me perguntam, por que é bom fazer terapia? Acho que aí tanto para TEA quanto para pessoas típicas, né? Por que é bom? Por que as pessoas acham legal fazer terapia? Em linhas gerais, eu diria que a terapia, ela, em última instância, ela produz liberdade, né? A pessoa, quando ela se conhece, quando ela consegue analisar as relações dela com as pessoas, com o ambiente, o que significa conseguir analisar as relações, né? Conhecer como ela reage a determinadas situações, a determinados contextos, o que essas situações e contextos causam nela, na pessoa, e na reação dela, o que ela produz nessas relações e nesses contextos, né? Ou seja, ela entender quais são os antecedentes que controlam o comportamento dela e quais são as consequências que ela produz, que esse comportamento produz na vida dela, no dia a dia dela. O que normalmente traz alguém para a terapia é sofrimento. Porque a qualidade de vida está muito ruim, ou porque as relações estão ruins, ou porque a pessoa está sofrendo muito. E a pessoa busca a terapia para tentar entender o que está acontecendo, né? Busca uma ajuda ou para tentar entender por que ela tem tanta ansiedade, ou por que ela fica tão irritada em determinadas situações. Então, o objeto de trabalho do terapeuta, não objeto, né? Não é objeto de trabalho, mas o terapeuta está lá para, junto com a pessoa, ir identificando o que e como esse sofrimento está sendo mantido, né? Só que para isso a gente faz milhares de coisas ao mesmo tempo, né? E aí acho que depois a gente pode ir pensando em outros mais para frente, assim, em detalhar mais isso que eu vou falar agora. Mas a gente precisa identificar o quanto que essa pessoa sabe falar sobre ela, se ela sabe identificar o que acontece nela, né, dentro dela. E se ela não sabe, o terapeuta tem ferramentas para ensinar isso, né?
E aos poucos você vai... E a pessoa, e aí voltando um pouco lá nos determinantes do comportamento, pensando que o ser humano, que nós somos produtos da nossa história, quando a gente chega para uma terapia, a gente chega com todos os ônus e os bônus da nossa história. E com certeza tem punição aí, bastante punição para qualquer ser humano, né? Então, muitas coisas a gente não consegue falar, a gente não sabe falar, a gente... Enfim, a gente vai começar a se relacionar com uma pessoa que a gente nunca viu na vida, mas que a gente quer que nos ajude no mais íntimo do nosso ser, né? Então, é uma relação que vai aos poucos sendo construída, né? A terapia... ela normalmente não é um processo de curto prazo, né? Normalmente é um processo de médio, longo prazo, implica em inúmeras aprendizagens ao longo da construção dessa relação. E não sei, eu acabei falando de um monte de coisa. Não, mas tá ótimo. E Puxando você assim, trouxe não, uma, não você sei se trouxe está um, ficando claro. Não, eu acho que perfeito. E você trouxe uma questão, Pique, que é assim, o que procura, a pessoa que vai procurar terapia, ela vai porque existe sofrimento, né? A busca da terapia é motivada por sofrimento. E, na verdade, o que eu percebo na minha prática como analista do comportamento, mais nesse contexto de aba, é que com muitos casos de autismo, a gente chega num determinado momento em que a gente já fez tudo aquilo que cabia fazer naquele contexto, mas que ainda existe sofrimento, entendeu? E que esse sofrimento que existe, a gente não dá conta mais naquelas circunstâncias, entendeu? Então, assim, o que para mim fez a gente olhar um pouco para essa modalidade de atendimento é que eu esbarrei numa população que não é uma população pequena, de autismo, principalmente agora que o autismo entrou nessa coisa do um diagnóstico só, né, para muitos graus e muitas tonalidades, né, a gente encontra algumas pessoas que têm ali um sofrimento grande, que tem uma demanda, mas que não é uma demanda tão fácil, porque é uma demanda que envolve parte das outras coisas que você falou aí, em relação a entender o próprio comportamento, entender a própria subjetividade, entender por que os outros fazem o que fazem, enfim. E o que eu percebo nessa população, aí eu acho que talvez seja uma particularidade que a gente toque um pouco mais para frente, é que eles têm, muitas das dificuldades que eles têm se refere justamente a isso, né? Então, eu acho que algumas coisas que para a população de desenvolvimento que não é autista, algumas coisas que são óbvias, não são tão óbvias, né? Então você percorre um caminho, não diria nem mais longo, mas um caminho diferente para chegar lá, né? Enfim, eu acho que você já tratou aqui, Pique, de uma terceira questão, que é... Você conhece bem, né, o nosso trabalho do Grupo Método, você, na verdade, conhece também o trabalho do NEC, porque você já foi lá também, enfim, você, como eu falei, é uma analista do comportamento raiz. Quais são as semelhanças e as diferenças que você vê entre a proposta de trabalho mais estruturada, com mais acesso aí às contingências, que é o trabalho que eu faço predominantemente no Grupo Método, mais de aba, né, propriamente dita, e o trabalho que você desenvolve no consultório, assim, se você vê aí semelhanças e diferenças? Sim, acho que muitas, né? Eu acho que a parte teórica lá, que a gente já falou, né? Eu acho que há uma diferença grande, né, nessas duas formas de trabalhar, tá no controle, aí no sentido bem behaviorista de controle, né, no conhecimento que a gente pode ter das variáveis que a gente está tentando manipular ali no contexto da sessão terapêutica.
No modelo ABA, né, a gente tem todo um estudo de uma análise funcional bem detalhada para saber que variável, quantas tentativas, qual é o reforço, como, né, isso tem toda uma avaliação prévia antes de aplicar lá o programa de cada criança, de cada cliente. Na clínica, eu diria que a gente vai fazendo o programa e a avaliação meio simultaneamente, assim, porque a gente não tem tanto controle, a gente vai conhecendo o cliente e, como eu disse, a gente faz milhares de coisas ao mesmo tempo como terapeuta, né? E aí a gente vai identificando padrões de comportamento, a gente vai reforçando alguns, aí acho que o reforçamento diferencial entra em qualquer coisa, né, em qualquer atividade da análise do comportamento. Que aí já é uma semelhança, né? Sim, Na verdade, uma semelhança, sim. Eu acho que a maior diferença é o ambiente menos controlado da terapia pelo tipo de comportamento que a gente está analisando, né? Porque é um comportamento verbal, né? É o relato. Então a gente muitas vezes tem que, talvez, aí eu já estou misturando os assuntos, mas é isso. Muitas vezes a gente tem que ensinar alguns comportamentos verbais e aí talvez misturar essas duas modalidades para daí poder fazer um tipo de trabalho de terapia. Então eu diria assim, a diferença maior é o controle experimental mesmo do contexto, do comportamento dentro do contexto de terapia. Eu tinha até anotado uma pergunta que já entrava nessa questão, né? Estou lendo aqui. Eu acho que só uma característica, uma outra coisa que é um pouco diferente, na aba, a atividade é sistemática e muito específica na hora que está rodando lá os programas. E na terapia, o cliente ele fica mais livre. A gente não... Não que seja uma coisa, faça o que quiser, mas uma parte é bem livre, assim, pelo menos num primeiro momento, enquanto a gente está avaliando, para realmente ir identificando como que o cliente se comporta ali naquele contexto, o que ele faz, o que ele prefere, né? Então... Na verdade, agora eu vou colocar até uma questão que me ocorreu agora. Uma das coisas que causou mais estranheza para mim, quando eu introduzi essa ideia de trazer a psicoterapia para o serviço, né, foi justamente na questão até das metas. Né? Então, assim, quando a gente tem uma pessoa autista que tem ali dificuldades muito claras, né, então, de expressão e de compreensão, e de autocontrole. Então, você trabalha nessas coisas com uma direção muito clara, um começo e meio e fim, né? Eu estou até num momento peculiar aqui, porque eu peguei um paciente quando ele tinha 2 anos e eu estou para dar alta para esse paciente desse modelo de intervenção, para encaminhar ele para um modelo de psicoterapia, eventualmente. Então, eu sempre pensava nisso. Agora, para mim, eu vou falar assim, eu vou dar alta desse modelo porque eu não vejo mais necessidade de eu ficar perseguindo essas metas, né? Agora é hora dele se apropriar disso aí, das dificuldades que ele tem, identificar as dificuldades, identificar formas de solucionar, enfim. Então, para mim, é claro esse momento, mas não é tão fácil de descrever, né? Porque era essa próxima pergunta que eu tinha para você. Quando que você identifica, assim, que o cliente vai se beneficiar desse modelo que você oferece, entendeu? E agora eu estou falando do cliente autista, né? Que tem dificuldades muito comuns na descrição de estados subjetivos, na leitura, muitas vezes. As pessoas falam assim, às vezes erradamente, falam, autistas não têm empatia.
não é bem isso, né? O que muitas vezes acontece é que eles não leem exatamente da mesma forma que você lê e não respondem da mesma forma que você responde. Então, mas eu me pergunto quando, nesse caso que eu falei, que eu vou dar alta para o menino, está muito claro para mim. Mas quais são os repertórios que você precisa do autista para levar ele para o seu consultório e trabalhar com comportamento verbal? Eu acho que essa é uma pergunta que eu diria que não tem não é um repertório só, assim, né? Eu acho que tem que ter um mínimo de comunicação. E quando a gente fala repertório verbal, comportamento verbal, é isso, não necessariamente a pessoa precisa falar muito, né? Se comunicar via fala. Né? Eu lembro uma vez que a gente conversou sobre um cliente que ele gostava mais de escrever e que ele poderia se beneficiar de uma terapia, mesmo que fosse escrevendo. Né? Então, eu acho que o que a gente vem observando é o cliente precisa querer estar lá. Acho que primeiro, né? A primeira coisa assim, é ser um ambiente onde ele queira estar. Né? E conversar, e aos poucos, porque muita gente, né, a maioria das pessoas não sabe o que é uma terapia, ou como é fazer uma terapia. As pessoas só aprendem a fazer terapia fazendo terapia. Não tem um manual de, olha, fazer terapia é isso. A gente sabe que é um lugar para as pessoas falarem sobre elas, as coisas, os sofrimentos, as coisas delas. Então, eu acho que se é uma pessoa que tem um grau de compreensão do que a gente está falando, né, de seguir algumas instruções, eu diria que isso é um repertório básico, né, tem que seguir instrução. E aí eu acho que, como analista do comportamento, a gente vai avaliando quais as necessidades, qual o tipo de estímulo, qual o tipo de contingência que cada um precisa. Porque na terapia tem isso. Aí outra semelhança com a aba, talvez. Né? Por mais que todo mundo seja meio parecido, assim, o ser humano, o processo na terapia, os procedimentos, as análises escolhidas para serem feitas num processo de terapia, ele é único para aquela pessoa que está lá. Né? Então, não tem um modelo de terapia rígido, então a pessoa tem que ser deste jeito para a gente poder tratar. Né? Eu acho que o cliente querendo ficar naquela situação, a gente consegue ensinar repertórios que são pré-requisitos até para poder fazer a terapia. Né? Que em muitos casos, eu acho que no caso dos autistas, é uma coisa que a gente precisa fazer. Né? Essa identificação de estado subjetivo, o que significa aquela reação do outro, são coisas que a gente vai trabalhando na relação terapêutica. Né? Na verdade, isso também é uma outra questão que eu estava querendo, que eu estava tendo vamos dizer assim, um desafio, né? Lá na clínica, Piqui, a gente tem muitas, vamos dizer assim, porque a intervenção tem essas características de controle, né? De regras, enfim, a gente vai estabelecendo, mostrando como as coisas funcionam, enfim, esse tipo de coisa. Muitas vezes a gente tem que ignorar certos conteúdos, ignorar certos comportamentos ou redirecionar de alguma forma, mas de qualquer forma a gente não tem necessariamente, em todas as circunstâncias, um momento de acolher. Nem sempre é o caso acolher alguma demanda mais subjetiva ali do paciente. Não é sempre, lógico que existem momentos. Mas eu sinto uma necessidade, eu acho que eu já comentei com você sobre isso, de haver um espaço onde eles consigam falar o inadequado, expor o inadequado, ser inadequado, entendeu? Então, ser inadequado no sentido de
falar aquilo que eles não podem falar para o coleguinha, entender por que eles não podem falar para o coleguinha, mas eles precisam ter um lugar para isso, né? Então, alguns pacientes da clínica que eu tenho encaminhado para um modelo ainda que a gente está em desenvolvimento, né? De atendimento, visa muito isso, assim, olha, ele não pode xingar o coleguinha lá e falar essas coisas, mas ele precisa de algum lugar para tentar mexer com isso, entendeu? E não vai ser ali naquele momento. Então, essa é uma das razões. Deixa eu te perguntar uma coisa um pouco mais prática, tá? Muita gente não conhece, né, esse tipo de atendimento para TEA, até porque, Pique, você bem sabe, né, nos últimos, vamos dizer, 30 anos, o modelo de serviço para TEA tem sido ABA, né? E ABA, aqui eu estou falando de um jeito meio enviesado, né? Eu não estou falando como análise do comportamento como aplicação da análise do comportamento de uma maneira geral, mas eu estou falando como análise do comportamento aplicada, tal como definida pelo Beowulf e Risley, tá? Então, eu estou falando essa aba, né? Então, nos últimos 30 anos, por uma série de circunstâncias históricas que você bem conhece, tem sido o tratamento predominante, né, para pessoas no espectro. E com isso as pessoas se afastaram aí de outras propostas de intervenção dentro da mesma abordagem, incluindo a psicoterapia, né? Você, para ilustrar um pouco aqui para o pessoal que está assistindo, você poderia descrever algumas das questões que a gente tem esbarrado, que são peculiares aí, algumas questões de psicoterapia que a gente tem esbarrado nos atendimentos do pessoal com TEA? Claro. Eu acho que uma das coisas que a gente descobriu, e vem funcionando bastante, é o tempo de sessão, né? É o quanto que esses clientes... É isso, você está falando para pessoas que têm uma dificuldade grande de interação, né? Seja por se interessar pela interação ou por, enfim, não conseguir ler exatamente, ler de uma forma diferente o que está acontecendo. E eles não aguentam, não é nem que eles não aguentam, eles ainda não aprenderam a conversar sobre eles ou sobre qualquer assunto numa conversa por 50 minutos, 45 minutos com alguém, né? Eles, no máximo, estão acostumados a fazer uma atividade direcionada que dure X tempos até eles chegarem num objetivo, né? Eu acho que lá na clínica o que a gente tem esbarrado é isso, são como se a gente fragmentasse a sessão em vários pequenos momentos de conversa, sinalizando que é num determinado contexto e para falar sobre determinados assuntos, né? Acho que a gente vem na terapia, no processo em grupo que a gente começou a fazer, acho que a gente vem aprendendo bastante nos perfis de cada um, no quanto que cada cliente, como cada um aproveita aquele momento que a gente está colocando ali todo mundo para conversar, não necessariamente as pessoas querem conversar, né? Em alguns momentos a gente precisa usar algum outro tipo de ferramenta, de atividade para entrosar, né, o grupo ou para criar algum tipo de assunto, até porque o repertório é diferente de cada de cada uma das pessoas do grupo, até para falar sobre eles, né? Que outra questão a gente tem? Acho que o tempo da sessão, o perfil diferente, acho que a demanda... O que eu percebo, Pique, eu não sei se você nota isso, eu não sei, né, se isso é porque eu tenho muito menos experiência com pessoas não autistas, né, para mim é muito mais fácil, mas o que eu percebo é uma dificuldade muito maior de trazer o conteúdo verbal, né, de fazer ele aparecer,
mas uma vez que ele aparece muito mais desmascarado, sabe? Ele parece muito mais Sim, claro, né? Eu acho isso sim. super interessante. Assim, é mais difícil você conseguir trazer alguma coisa que seja realmente significativa ali naquele momento, mas quando vem um pouco mais puro, Vem. sabe? Não, isso com certeza. Vem com. Talvez com menos punição, sabe? Talvez com menos história de punição para aquele repertório verbal, porque ele não saiu antes, É verdade. né? Então, eu tenho percebido assim, assim, é rico nesse sentido. Aliás, isso eu acho que é uma característica que eu vejo de muitos autistas verbais, vocais, né? Autistas mais leves, eu vejo muito isso. Às vezes uma dificuldade de começar a falar, mas quando fala, vem uma verdade muito clara. Entendeu? É muito pura nesse sentido. Eu acho eu acho que talvez seja muito rico para gente, como para trabalhar, entendeu? Talvez seja importante a gente desenvolver estratégias para trazer esse conteúdo enfim, aprender a mexer com ele, né? Agora que você falou isso, me ocorreu uma coisa para a gente trabalhar também, que é como não tem uma história de punição para esse tipo de fala, né, de verbalização, é importante a gente trabalhar também qual a relação que eles estabeleceram para o que foi punido, porque não foi essa fala, foi outra coisa, foi outro comportamento punido, né? E talvez um comportamento que não apareça lá na sessão. E Então, talvez até a iniciativa de interagir, né, foi punida. sim, também. Até porque o que muitas vezes o difícil é eles começarem a falar. Na hora que eles percebem que eles podem falar, o conteúdo em si, aquilo que é difícil para uma pessoa neurotípica, de desenvolvimento típico, falar, talvez para eles não seja tão difícil, porque eles não tiveram oportunidade de ser punidos ainda. E no grupo a gente acaba dando a oportunidade. Quem quiser fala, quem quiser não fala, e quando a pessoa quiser falar, né? Então, eu acho que nesse sentido, a experiência de terapia, voltando no que você tinha me perguntado, é isso, a gente vai poder observar no contexto de terapia, diferente do contexto da aba, que tem variáveis específicas ali a serem executadas ali, que a gente que o cliente pode ser ele, assim, do jeito que ele é, como ele é. E que para nós, como terapeuta, é importante que ele seja. Para a partir daí poder... Então, nesse sentido, esses seus clientes que você percebe que não se beneficiam tanto mais do modelo ABA e precisam de outro, são clientes que são, eu diria que estão prontos para ir para esse modelo de psicoterapia. Né? Porque lá a gente, aí acho que talvez parecido com o ABA, né, que eu sei que vocês fazem no método, um treino de habilidade social, alguns treinos de autonomia. Isso tudo pode ter continuidade numa terapia analítico-comportamental, né? Não é um treino que para, até porque na relação terapêutica é trabalhado habilidades sociais, de escuta, de pergunta, né? O lugar do ouvinte, do falante. E isso tudo, na verdade, tem relação com uma próxima pergunta que eu ia te falar, que, na verdade, isso tudo acontece na interação com o terapeuta, né? Então, quando você fala assim, a gente não reforça, a gente não pune a fala, etc., você está se apropriando, você já está fazendo uso do poder que te dá o vínculo que você tem com o cliente. Né? Então, você está assumindo que você pode reforçar, você está assumindo corretamente, né, muitas vezes, que você tem esse poder reforçador como terapeuta. Sim. Através do vínculo que você estabeleceu. Em termos do vínculo com o terapeuta,
que é uma parte importante da ferramenta de trabalho aí, do instrumental de trabalho do psicoterapeuta. Que diferenças que você vê, se você consegue já ver alguma diferença na forma de estabelecer esse vínculo? Ó, assim, quando você pergunta isso que eu penso, não tem diferença, né? Eu acho que Tá. a construção do vínculo, ela é, muitas vezes, em casos de pessoas neurotípicas, o vínculo também pode ser uma questão, né? Porque Uhum, a questão não é de natureza, é uma questão emocional ali, é o quanto que a pessoa uhum, consegue se envolver, se relacionar. Então, o que eu tenho observado nas terapias dos autistas é que, sim, o vínculo ele é desenvolvido, a permanência de um terapeuta específico, né, de uma relação específica, estável, onde a confiança vai sendo construída, ela é bem importante, tanto para quem é uhum. típico como atípico. Não, nesse sentido, eu não vejo muita... Até Isso é porque... outra questão, isso é outra questão super importante, assim, no nosso modelo mais, vamos dizer assim, aba, Beowulf Risley, a gente tem uma proposta, principalmente para crianças que estão adquirindo repertório e etc e tal, de trocar muito terapeuta, né? Uhum, Por quê? Porque a gente vai usar uma série de reforçadores que não são o terapeuta só, né? é, Que são outras coisas, enfim, que são outras interações, que são outras atividades, e porque a gente quer promover estabelecer um repertório mais elástico, mais generalizável, né? Mas na hora que a gente muda para psicoterapia, essa questão não é mais a relevante, porque ali você já tem o repertório, né? Você já sim. estabeleceu boa parte do repertório. O que você precisa ali é confiança. Embora essa questão do vínculo ele seja importante em outros contextos de aplicação também, né? Claro que você tem que estabelecer o vínculo com a criança de qualquer jeito, com o paciente, o cliente, o paciente de qualquer jeito, né? Só que a profundidade ou o tipo de vínculo que você vai formar na psicoterapia é diferente, né? É diferente no sentido de a gente agora tem percebido essa necessidade da exclusividade, né, da relação para esse tipo de trabalho, né, e está ficando muito claro para o nosso grupo, né, se a gente tem discutido isso bastante. Na minha experiência, assim, com alguns casos, até alguns clientes se beneficiam até o fato de ter mais de um terapeuta nessa condição de confiança, de Aham, estabilidade, mas é importante, eu acho que o mais importante é a estabilidade ali da uhum, relação, a continuidade dessa relação, né? Mas é. eu diria que dependendo do caso, a gente pode ter um, dois, três, quatro terapeutas. Não acho que... Ainda mais se a gente está pensando em treino de outros repertórios, né? Às vezes com um terapeuta fala Uhum, sobre determinado assunto, com outro terapeuta fala de outro, né? é, Então vai tendo uma exposição a diferentes relações, a diferentes tipos de uhum. relações, pensando na leitura que eles possam ter das interações sociais, enfim, eu acho que a gente pode usar um modelo com mais de um terapeuta, mas o importante é a estabilidade, não importa o número de terapeutas. Tá, tem uma pergunta aqui que eu tinha escrito que a gente já Hum. meio que abordou, e que é um negócio bastante presente no nosso dia a dia. Quando a gente introduz esse trabalho psicoterapêutico para esses pacientes que vêm sendo atendidos de forma mais estruturada, a gente tem percebido, né, que é quase um processo que não dá para ser um processo totalmente abrupto, né? Ah, acabou aqui, agora você entra aqui. Uhum. E a gente tem feito um processo mais gradual, né, de transição ou de inclusão desse modelo de psicoterapia dentro do contexto da intervenção.
Aham. Então, com isso, a gente já se deparou com algumas acomodações, eu chamaria aí, que você já citou algumas, né? A questão do tempo, talvez fica difícil, né? Você impor uma sessão de 50 minutos ou impor uma sessão de 1 hora em que a pessoa vai ficar tentando tatear e falar de coisas dela, né? E fazer tudo isso sem e ter autocontrole, entendeu? Sim, sim. Então, assim, das adaptações que a gente fez, repassa aí algumas que você considera adaptações, vamos dizer assim. Então, o tempo, né? Acho que essa fragmentar a sessão em 2 vezes na semana de 10 minutos do que uma sessão de meia hora, 40 minutos. Uhum. O mesclar com atividades mais de Ah, intervenção mais diretiva e depois colocar, ou antes ou depois, colocar um tempo de terapia, ou adaptação até para aquele cliente que estava com dificuldade de vir e de aceitar o tratamento, a gente pensar em condições que permitissem ele simplesmente vir e gostar de ir, né, para daí uhum. depois começar a pensar em algum tipo de intervenção e de como a gente poderia pensar num tratamento. Eu acho que tem uma coisa num processo de psicoterapia que é importante eu falar, Meca, que é a relação é terapêutica. Então, muitas vezes, não importa onde ela acontece. Entendeu? Assim, é importante eles terem o setting lá, o contexto de privacidade, que é o lugar deles falarem de determinados assuntos, tá? Mas para alguns casos é isso. Às vezes, sair e dar um passeio na rua faz parte da terapia também, né? Uhum. Ver, que eu entendo que também faz parte da intervenção da aba. Então, né, nessa hora, eu acho que muitas vezes a gente tem uma intersecção ali, não? Uhum. Mas que talvez mude um pouco a depender do tipo de relação que o terapeuta que está passeando tem, né? Que mais que eu vejo como... Acho que o tempo, a mescla de atividade. Comunicação, eu acho a forma de comunicação, às vezes, eu até citei isso outro dia, a gente pode usar a escrita, a gente pode tentar trabalhar com... Eu tenho vários autistas que eu conheço, tem alguma conexão com Sim, arte, com fotografia, isso eu tenho achado bem útil, né? Assim, até porque eu gosto também dessas coisas, então eu tenho achado bem útil essa coisa de imagens, de coisas que são abstratas e fora, né? Que para falar sobre, né? Fica fácil falar sobre coisas que estão que fora. estão fora, assim, é um caminho bem, é verdade, é um caminho que a gente conseguiu. Então acho que isso também é bem bacana. Bom, o Pique, eu queria, pelo menos, a gente daqui a pouco o Instagram é meio tirano, né? Então daqui a pouco ele Tipo, derruba a acaba. gente. Tá bom. É, acaba abruptamente. Então eu tenho umas perguntas aqui, tem várias, mas eu vou tentar responder algumas, tá? Vou ver se eu consigo ler aqui uma que eu tinha olhado, peraí. A Kátia fez uma pergunta que eu não entendi direito. Explique a diferença. Eu acho que essa daqui, eu acho que eu também não entendi direito. A diferença entre aba e aba comportamental. Eu acho que É que eu você não, falou do... então eu vou só esclarecer isso daí, tá? É porque quando a gente fala em aba, dá uma certa confusão aí de termos, né? Porque análise do comportamento aplicada é um termo que poderia ser muito abrangente, mas ele está associado, o termo análise do comportamento aplicada à aba, está associado muito a uma descrição de análise do comportamento, da aplicação da análise do comportamento, está associado muito a um modelo de aplicação
que é um modelo de intervenção que tem certas características, né, de controle experimental, de mensuração e de etc. e tal, enfim, que continua muito atual e muito verdadeira para uma parte da aplicação da análise do comportamento, mas que não necessariamente cobre toda a análise do comportamento naquilo que pode fazer, né? Então, a psicoterapia comportamental certamente não tem as mesmas dimensões que estão descritas na literatura da análise do comportamento aplicada, né? Não tem a dimensão experimental ou analítica experimental, não tem a dimensão necessariamente, né, de ser comportamental, ou seja, comportamental no sentido mensurável, né? Porque você não vai mensurar as coisas da forma como você vai mensurar na análise na aba, né? Tem algumas diferenças aí, mas eu acho que essa forma de perguntar me confunde um pouquinho. Porque, na verdade, a análise do comportamento, ela não é só uma forma de trabalhar, né? Ela tem várias formas de trabalhar, contextos de trabalho. Várias aplicações, né? Exato, várias aplicações. Eu acho que é esse o termo, né? As aplicações da análise do comportamento vão muito além desse modelo descrito dessa forma, né? Então, a aplicação na organização, na empresa, a aplicação na educação, na clínica, elas são diferentes, né? Então, eu preferia chamar de tudo de aplicação da análise do comportamento, sabe? Eu acho que acabaria com os problemas. Então, a aplicação da análise do comportamento na clínica, na psicologia clínica, ela tem essas características aí que a PIC explicou, né? Tinha uma outra pergunta aqui. Quer que eu olhe as perguntas também, né? Olha, tem uma aqui, PIC, que eu acho legalzinha, olha lá. Carola Santos. O principal desafio são as medidas, as métricas da intervenção. Observar a mudança de comportamento e não ter medidas exatas de que foram os procedimentos que produziram essas mudanças. Na psicoterapia, eu acho que isso daí vai ser uma verdade, né? A gente não vai ter certeza, não tem controle experimental na psicoterapia. Não tem. A gente pode fazer registros, né, Exato. de alguns padrões, de alguns comportamentos, de algumas vocalizações, mas eu acho que essa principal diferença com a aba é isso. A gente pode, sei lá, pegar um caso grave que não é nem de autismo. Uma pessoa com um transtorno psiquiátrico que tinha uma série de internações, né? Tinha 5 internações por ano, né? Quando chegou para atendimento. Já vinha há alguns anos tendo 5 internações por ano. Aí começou o tratamento, aí no primeiro ano de tratamento teve 3 internações, no segundo ano 2 internações, no outro ano uma internação, e aí parou de internar. Você vai dizer, você não tem como provar, você não tem ali o registro de que ela parou de ser internada porque começou o tratamento, mas a nossa inferência e tudo que a gente foi trabalhando nos diz, faz inferir que sim, que teve uma relevância importante na qualidade de vida da pessoa, a ausência de internações, o tratamento e, portanto, a ausência de internações. Mas sim, essa é uma questão... São indicadores, né? Sim. Você pode não ter uma métrica muito exata de progresso e tal, mas você tem aí indicadores de sucesso. Eu acho que reinternação, redução de medicamento, tudo isso, na verdade, acaba sendo, enfim, indicadores aí de sucesso, né? Sim. Tem uma pessoa, Fala. A Alessandra perguntou se a gente tem um grupo no Grupo Método e como foi feita a escolha dos perfis. Alessandra, na verdade, a gente tem um grupo só de adultos, tá? De jovens mais velhos e adultos.
E não, a gente não fez uma escolha de perfis, não. A gente tem olhado, como a gente falou, caso a caso, e gradativamente temos introduzido esse modelo, assim, de uma forma, enfim, mais adaptada, né, como a Pique falou. São conversas, né, conversas mais breves, atividades e etc e tal, eventualmente uma transição para um modelo mais completo de psicoterapia mesmo. Essa é a nossa meta, né? Mas eu Porque diria aqui que até o processo de terapia de um grupo desse é aprender as habilidades para poder fazer uma terapia só de conversa, né? E Uhum, de qualquer jeito a gente está fazendo terapia, a hora que a gente está preparando tudo isso, fazendo atividade, mantendo o ambiente do jeito, né? Que eu falo, sem punição, a gente está construindo as relações de confiança, porque é isso, alguns têm mais vínculo com a Meca, né? Com você, Meca, que já te conhece por algum outro motivo. Então, assim, os outros terapeutas do grupo também. Então, eu acho que tudo que a gente tem feito, assim, pode ser que a gente venha a escolher perfis em algum momento uhum, para determinado uhum. grupo, mas neste momento a gente não teve uma escolha de perfil, não. É, acho que é isso. Isso. Acho que a gente cobriu as perguntas maiores e eu acho que a gente vai, deixa eu ver, a gente vai ser chutado para fora. Vicky, queria te agradecer muitíssimo Eu também, foi um prazer. Muito obrigada pelo e, convite. e daqui a uns, sei lá, uns 2 anos, a gente, não é muito tempo, daqui a um ano a gente refaz, porque aí a gente vai estar com muitos grupos, Sim, com entendeu? certeza. A gente vai ter A um gente já monte vai de ter um coisa para monte de contar. história, um monte de É coisa. verdade. Então, essa Combinadíssimo. foi só uma preliminar. Daqui a uns 8 meses, um ano, a gente vai conversar de novo, porque a gente vai ter muito mais para falar. Com certeza. Obrigada, Mé. Obrigada a Obrigado, todos. Pi. Boa Obrigado a todo noite. mundo. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.